Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o funcionamento da plataforma Cog Sounds. Meu filho que nasceu finalmente, depois aí de quase 2 anos de desenvolvimento, né? Há alguns anos atrás eu tinha um sonho de criar uma plataforma. Só que eu queria criar uma plataforma diferente do que a gente tem na atualidade. Claro que inspirado, né? Porque as colegas, nossa área de fonoaudiólogos, nós somos muito criativos. Então a gente vai observando o trabalho de uma, de outras colegas e a gente vai se inspirando e a partir daquilo a gente vai tendo ideias novas, né? E há alguns anos atrás, eu sempre gostei muito de jogar videogame. E só que eu gostava de jogos assim, inovadores, jogos tipo Mario Kart, Super Mario, enfim, jogos que tivessem uma carinha um pouco mais amigável, não aqueles jogos de tipo, né, de tiro, dessas coisas. E aí, essa vida de fono, né, que a gente está sempre pensando o tempo inteiro. Eu estava aí num período de férias com os adolescentes lá em casa e tudo, e aí a gente começou a jogar videogame e tudo, e aí eu falei, gente, e se a gente criasse um jogo de videogame na área da fono? A gente tem muitos recursos na área da fono, né, muitos materiais, porém, temos poucos materiais para adolescentes. A gente tem muito material infantil que a gente acaba usando no consultório com os adolescentes também, né? Então a gente acaba usando muita coisa aí com os adolescentes. Peraí, eu não sei se está compartilhando a minha tela. Eu acho que não estava. Ah, agora foi. Então, a gente usa muito material para criança e temos pouco material para adolescente e para adulto e idoso. E eu estava conversando com um desenvolvedor na época que eu comecei a pesquisar sobre isso, né? E aí eu falei, eu queria um material que inicialmente fosse voltado para adolescentes, porque nós não temos muito material para a realidade deles. Tem alguns jogos infantis que o adolescente ele é mais fácil de aceitar esses jogos, né? De aceitar fazer jogos infantis, enfim. Porém, os idosos e os adultos, nem todo mundo gosta, né? Tem alguns que aceitam. Alguns pacientes meus eu falo, olha, eu vou fazer um jogo aqui que ele parece meio de criança, mas ele vai te ajudar, ele vai ser bem importante aí para o seu treinamento auditivo, para o seu treinamento cognitivo, né? E aí, a minha ideia inicial era adolescente. Quando eu estava conversando com esse desenvolvedor para contar o que eu queria com esse jogo, eu queria um jogo que fosse em 3D e eu queria um jogo que o paciente pudesse interagir, que os personagens, o próprio paciente tivesse um controle do personagem, assim como no jogo de videogame. A gente tem alguns materiais aí das colegas no mercado que são jogos muito bons, excelentes materiais, uso bastante porque a gente tem que ter variedade. Então, eu tenho material aí de quase todas as colegas. Geralmente até recomendo algumas, né? Indico, faço parceria, enfim. E são muito bons. Mas a gente não tinha nada no mercado que fizesse o próprio paciente controlar o personagem. Geralmente são jogos que você clica numa resposta, que você tem ali, né, um menuzinho para você clicar na resposta correta e etc. Mas não tem nada que seja tão interativo como um jogo de videogame. E aí, conversando com esse desenvolvedor, ele começou a me contar uma história do Sonic, do jogo do Sonic. E ele falou assim: você sabia que o personagem Sonic, ele foi criado inicialmente para adolescentes, ele não foi criado para crianças. Ele foi um jogo criado para adolescentes. A ideia da empresa, né, da Sega, era desenvolver um jogo para maiores, né, para adolescentes, pré-adolescentes, enfim. Só que o Sonic ele acabou tendo uma aceitação geral. Por quê? Porque a ideia inicial era para adolescentes e quando os adolescentes começavam a jogar esse adolescente, ele tinha um irmão mais novo. E o irmão mais novo começava a jogar também, a gostar, enfim, se interessar pelo jogo. E acabou que foi uma surpresa para a empresa que produziu, né, o personagem Sonic, porque eles alcançaram um público muito maior e infantil também, além dos adolescentes.
E aí ele falou: se a gente fizer um jogo dessa forma, que alcance os adolescentes, mas que também pegue as crianças, pegue, né, até os adultos, porque, gente, meu marido joga videogame até hoje. E eu tenho algumas colegas que também falam: olha, vou quebrar o videogame do meu marido, porque ele é viciado em videogame. Então, até adulto joga, né? E se diverte. Então, adultos, claro que são um pouco mais espertos, né? Que são mais tecnológicos, enfim. E aí eu falei, eu topo. Então, a ideia é essa: vamos fazer um jogo voltado para o mundo dos adolescentes, que é o videogame, com esses jogos mais interativos, mais em 3D e tudo. Porém, a gente vai conseguir atingir ali outros públicos, né? E aí foi assim que nasceu o Cog Sounds. Eu falei que eu queria um recurso diferenciado que não tivesse no mercado ainda e que pudesse estimular as habilidades tanto cognitivas, tanto auditivas como cognitivas. Então, a ideia inicial sempre foi essa, né? A base do desenvolvimento foi essa. E aí a gente conseguiu fazer o jogo, demorou muito para ficar pronto, porque a gente tem que fazer vários testes, né? E dando um pequeno spoiler, vai ter atualização, todo ano vai ter aí algumas novidades, tem novidades aí para sair, né, mais para frente. Mas assim, essa versão inicial do jogo a gente já consegue fazer muita coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente consegue fazer. E vou tirar também todas as dúvidas. Então, gente, se tiver dúvida, abre o microfone, porque aqui eu não sei por que quando eu compartilho a tela eu não consigo ver o chat. Mas depois eu vou até dar uma olhadinha no chat. Mas se quiser abrir o microfone, perguntar já, depois eu vou abrindo para vocês, tá? Então, o Cog Sounds, o que que é a plataforma Cog Sounds? Por que Cog Sounds? Porque eu queria algo cognitivo e auditivo, né? Então, a gente não tem como separar as duas coisas. O nosso cérebro ele está trabalhando o tempo inteiro em conjunto com a cognição, a audição, enfim, né? A gente, até no nosso treinamento auditivo que a gente faz, a gente une as habilidades de atenção, memória, né? As habilidades de função executiva, velocidade de processamento, tudo isso a gente inclui na nossa terapia. Vários cursos, eu tenho alunas aqui que eu acredito que também estejam assistindo essa aula. Sempre que assistem meus cursos, falam: olha, tem que fazer um treinamento enriquecedor, não pode ser só auditivo, não pode ser só repetir o que está ouvindo. A gente precisa usar a memória, a gente precisa usar velocidade de processamento, a gente precisa usar a atenção. Até na hora do exame, né, quando a gente vai fazer a avaliação do processamento, a gente precisa dar atenção do paciente, a gente precisa dar atenção sustentada. E ali não é só auditiva, ali está entrando função executiva, né? Quando eu penso em atenção, atenção sustentada, para que ele consiga ficar ali 50 minutos, uma hora para fazer a avaliação do processamento, eu estou englobando várias habilidades que não são auditivas. Então, na reabilitação, a gente precisa também estimular tanto as auditivas como as cognitivas. Então, o que que é o Cog Sounds? Ele é uma plataforma 3D de treinamento auditivo mais cognitivo, em formato de um jogo de videogame, onde a gente pode usar esse recurso terapêutico tanto na terapia fonoaudiológica da reabilitação do PAC, como na estimulação cognitiva de funções executivas, tais como atenção, memória, velocidade de processamento, enfim. Então, o objetivo é que a gente use para reabilitação e também para estimulação auditiva. Inclusive, a gente pode utilizar com pacientes com perda auditiva, usuários de aparelho auditivo, usuários de AASE. Eu tenho pacientes aqui, tenho até uma criança que ela usa aparelho auditivo e ela faz o jogo também, porque é, ele tem algumas facilidades pensando também nessa população. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com perda auditiva, que ele colocou o aparelho há pouco tempo, dependendo do nível da perda dele, se for de moderada a severa, por exemplo, como essa minha paciente, ela está em estimulação auditiva, ela está ali em reabilitação, não tem tanto tempo assim. Então, ela ainda tem muita dificuldade de discriminar alguns sons. Porém, o que que eu faço? No jogo, vocês vão ver que tem uma opção de colocar as falas na tela, em um dos planetas, que é o planeta que tem fechamento auditivo, figura fundo, que é mais difícil para esses pacientes
conseguirem compreender a informação. Então, eu começo de uma forma mais fácil, colocando a opção das falas na tela, para que esse paciente tenha uma facilidade para compreender aquele estímulo. Claro que eu não vou estar ali, trabalhando tanto ainda o fechamento e a figura fundo, porque ele vai ter o apoio visual da fala, da leitura na tela, né? Da instrução. Depois eu vou dificultar e aí eu vou tirar esse apoio visual do meu paciente, para que eu consiga ter uma estimulação maior auditiva, tá? Para que eu torne isso mais difícil para ele. Então, assim, o objetivo do CogSounds você consegue utilizar para a reabilitação do PAC e também para a estimulação auditiva. Então, pacientes que têm uma perda auditiva, pacientes que às vezes têm uma perda, mas que não é tão significativa. Às vezes é um paciente que ele não quis colocar o aparelho ainda, mas ele quer tentar melhorar a audição dele. Treinamento auditivo, gente, ele serve até para quem tem audição normal. Tem pessoas que têm audição normal e às vezes têm um outro transtorno, um TDAH, uma desatenção, que elas vão ter uma dificuldade ali também na compreensão auditiva, mas não necessariamente por conta de alteração no PAC, mas por conta de não estar habituada a estímulos auditivos o tempo inteiro. Eu já atendi caso de paciente que teve pouca estimulação na infância, porque a mãe tinha medo e todo lugar que a criança ia com barulho, a mãe colocava o fone de ouvido. Todo lugar. Então a criança ficou ali até mais ou menos uns 3, 4 anos de idade, com privação auditiva, mesmo não tendo uma perda auditiva. Então ela desenvolveu ali uma sensibilidade a barulho, porque ela não convivia com barulho, ela não teve essa estimulação como deveria ser. E aí, nesse caso, é uma paciente que depois, ficando maior, veio fazer avaliação e tudo, a gente conseguiu fazer uma estimulação auditiva e também uma dessensibilização do barulho, tá? Eu acho que a Cris Coraza está aqui, ela fez um curso comigo, ela deu um curso, né, que eu organizei sobre hipersensibilidades auditivas e muito bacana falando sobre o processamento auditivo nas hipersensibilidades auditivas. É bem bacana esse curso. Quando eu tiver outra turma, eu também aviso vocês. E o Cog Sounds, ele pode ser usado também para estimular e também fazer essa desensibilização, porque é estímulo auditivo. Como eu falei, estímulo auditivo serve até para quem tem audição normal. Quanto mais estímulos auditivos você tiver, quanto mais treinamento auditivo, você vai ter mais facilidade em certos ambientes com barulho ou fala diferenciada, porque tem gente que tem audição normal, às vezes faz avaliação do processamento auditivo, o que a gente consegue avaliar na avaliação está dentro do normal, porque a gente consegue avaliar uma boa parte, mas não consegue avaliar o cérebro inteiro, né? E aí, ainda assim, a pessoa tem queixa. Então, para essa pessoa, mesmo tendo audição normal, o exame do PAC normal, o treinamento auditivo vai ser benéfico para ela, tá? Então, além disso, a gente pode usar tanto para reabilitação como para estimulação auditiva e também para a estimulação e reabilitação das funções cognitivas, tá? Além disso, eu queria uma plataforma em que a gente pudesse cadastrar e ter um controle maior dos nossos pacientes. Então, a gente consegue, pela plataforma, cadastrar cada paciente para acompanhar o desempenho dele. Porque a gente pode passar o recurso para ele usar em casa, né? Para ele poder fazer em casa e tal. Algumas pessoas me perguntaram se tem acesso a mobile, né? Se dá para fazer no celular. Essa plataforma, no momento, não dá para fazer no celular, porque eu queria uma plataforma bem assim, caprichada com relação aos efeitos sonoros, aos efeitos visuais, à mobilidade, à jogabilidade, né? E aí, se fosse para celular, a gente ia ter que cair um pouquinho a qualidade. Então, atualmente, a gente só tem para PC. Não sei se futuramente vai ter algum desenvolvimento para mobile, mas ainda está lá escondido lá nas pautas dos nossos planos. Então você pode acompanhar, cadastrar os pacientes, eles podem jogar tanto no consultório como em casa, e também você pode acompanhar, como fonoaudiólogo, o progresso do seu paciente. Aí você consegue ver se ele está se desenvolvendo bem, quais habilidades ele está indo melhor, quais ele está tendo mais dificuldade,
quantas vezes ele jogou aquela tarefa para ele conseguir alcançar a medalha, porque cada nível que eles fazem tem direito a medalhas, eles vão ganhando as medalhas conforme eles vão avançando no jogo. Então a gente consegue acompanhar tudo isso pela plataforma do fonoaudiólogo. Então a gente tem dois programas. Um programa é o do paciente, que é o programa do jogo, e um outro programa é o painel administrativo, que é só o fonoaudiólogo que vai ter acesso, tá? Esse fonoaudiólogo, esse painel administrativo você não vai enviar para o paciente. Vai ter só acesso ao fonoaudiólogo para que ele possa analisar o desempenho do paciente e assim planejar cada sessão, né? A evolução de cada sessão, tá? Então, para quem que é indicado o Cog Sounds? O Cog Sounds ele é voltado para crianças, adolescentes, adultos e idosos que precisam estimular ou reabilitar as funções auditivas e cognitivas, certo? Então, a ideia inicial era ser para adolescente, mas a gente acabou aí também tendo uma boa aceitação das crianças. Alguns adultos e idosos também estão gostando de fazer. Você pode utilizar nos atendimentos presenciais, pode utilizar também no teleatendimento e nas tarefas de casa. Eu vou mostrar aqui para vocês no teleatendimento, o paciente ele consegue controlar o personagem mesmo da casa dele. Então é bem legal isso. Ele faz o personagem andar direto da casa dele. Então você consegue atender aí o mundo inteiro com a plataforma, certo? Quais são as habilidades trabalhadas atualmente no Cog Sound? A gente tem as habilidades de fechamento auditivo, figura fundo, integração binaural, separação binaural, velocidade de processamento, que está bem associada também a cognitivo, né? E atenção e memória. Em breve a gente vai ter. Eu não estou falando nada porque eu conheço as minhas fonoaudiólogas, as minhas alunas são todas ansiosas. Mas em breve a gente vai ter atualização com planetas trabalhando outras habilidades também, tá? É, processamento temporal, então vai ter resolução, ordenação temporal. Vamos ter um planeta trabalhando só atenção, um planeta trabalhando só memória. Vai ser bem bacana, mas é uma coisa assim para o futuro, tá? Em análise de testes, né? Claro que quem adquirir agora vai adquirir pelo preço atual, então essas atualizações as pessoas vão receber automaticamente, não vão precisar pagar pacote de expansão para receber as atualizações, tá? Mas em breve vai ter aí também as outras habilidades. Alguém ia perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui só se tem mais alguém para entrar, porque aqui eu não consegui ver. Acho que, acho que não, acho que tá certinho. Deixa eu só ver. Hum, ok. Então, voltando. É, eu vou mostrar aqui para vocês quais são, descrito por habilidade, né, antes de mostrar o jogo, quais são as habilidades que cada planeta trabalha. Aqui a gente tem o primeiro planeta, que é o Focária, tá? O Focária, ele trabalha a habilidade de fechamento auditivo e figura fundo. Por que Focária? Porque ele tem que focar no som. Enfim, a gente foi criando nomes que tinham um pouco a ver, né, com as habilidades. Então aqui o que que acontece nessa etapa? É porque quando eu abrir o jogo, gente, vai estar o som do jogo, eu não vou conseguir falar. Então eu vou explicar um pouquinho agora, depois eu coloco o jogo e depois vocês tiram as dúvidas, tá? Nesse planeta, o paciente ele escuta umas ordens que ele tem que desviar dos inimigos. Quais são os inimigos? Esses drones aqui que eles soltam fogo. E ao longo da estrada, do caminho que ele tem que percorrer, tem uns foguinhos também no chão. Sou muito orgulhosa porque eu que desenhei o foguinho. Então, tem um personagem ali que eu criei, né? Coloquei ali no jogo. É, E ele tem que desviar desses inimigos. O que acontece ao longo desse jogo? Ele vai ouvir uma voz de uma inteligência artificial, que no caso é a minha voz distorcida, né? Mas, enfim, ele vai ouvir a voz dessa inteligência artificial que vai dar instruções para ele seguir. Então,
A inteligência artificial vai falar com ele: siga em frente, vire à direita, desvie do perigo, vire à esquerda. Então ele tem que estar bem atento a essa voz, sendo que essa voz ela está distorcida. Ele vai ouvir a voz um pouquinho embaralhada. Por quê? Porque a gente quer trabalhar o fechamento auditivo. Quando a gente está pensando em fechamento auditivo, a gente está pensando em um estímulo sonoro degradado, é uma fala degradada ou distorcida, que o paciente precisa compreender, tá? Então, a habilidade de fechamento auditivo e figura fundo. Por quê? Ao longo do jogo, ele vai ouvir o barulho dos drones. E o barulho desses drones, conforme ele vai percorrendo no jogo, o barulho vai aumentando cada vez mais, tá? Então, ele começa com uma diferença ali de 10 dB em relação à fala do personagem da inteligência artificial, né? Do instrutor que vai falar com ele, que vai dar as ordens para ele. Então, ele começa ali em torno de 10 dB e vai aumentando para 15, para 20, o ruído. A fala continua na mesma intensidade. O ruído ele vai aumentando e vai ficando mais difícil dele compreender essa ordem. E aí, ao longo disso, ele tem que seguir o caminho. No caso, nesse planeta específico, o paciente não mexe no personagem. O personagem ele sai andando a partir do momento que inicia o jogo. O que ele vai fazer? Usando as setas do teclado, ele vai direcionar conforme ele ouvir a ordem. Então, se ele ouvir siga em frente, ele vai apertar a setinha do teclado para frente. Nesse, ele não vai usar o mouse. Vire à direita, ele vai apertar a setinha do teclado para a direita. Vire à esquerda, ele vai apertar a setinha do teclado para a esquerda. Só que aqui, todos os planetas eu coloquei para a gente trabalhar a velocidade de processamento, ou seja, ele tem que pensar rápido e agir rápido. Velocidade de resposta ali. Isso é muito bom para trabalhar também com o idoso, né? Porque o idoso ele tem uma lentidão para processar as informações. Geralmente os jovens, assim, adolescentes, conseguem até fazer melhor essa parte. Mas eu quis colocar, então eu coloquei o quê? Um tempo para ele responder. Então ele tem que ouvir e clicar na resposta em segundos, para que ele não perca ponto. Então aqui, todos os planetas, como um jogo de videogame, eles têm um padrão aqui de número de vidas que o paciente tem. Então aqui, ó, esse azulzinho aqui é o número de vidas que ele ainda tem. E esses três aqui foram vidas que ele perdeu ao longo da tarefa, ao longo do desafio ali do jogo. Aqui do lado, a gente tem a distância que ele está percorrendo e a gente tem os acertos. Então, aqui, ó, no caso, ele acertou 5 ordens de 10. Então, 5 vezes que ele ouviu, vá à direita, vá à esquerda, vá à frente, ele acertou, tá? De 10 estímulos. Todos esses jogos têm 10 estímulos para a gente se basear também naquele princípio do treinamento auditivo, que a gente precisa que o paciente consiga alcançar ali pelo menos 80% de 100%, né, do objetivo, para que a gente considere que ele está conseguindo realizar aquela habilidade. Se ele conseguiu só 40%, 30%, é sinal que o jogo está difícil para ele, o desafio está difícil. Então a gente precisa facilitar um pouco. Nesse caso aqui, como a gente pode facilitar? Começar usando a opção das falas na tela. Depois que ele estiver indo melhor, a gente vai para a opção apenas ouvir. Ou então a gente volta com algum outro jogo de fechamento figura fundo que seja um pouco mais básico para ele. Depois a gente vem para esse aqui para um nível avançado, tá? Então a gente consegue fazer essa estimulação. E aí, qual é o objetivo? Distinguir a voz principal distorcida em meio a ruídos de fundo que vão aumentando conforme o avanço do jogo. E conforme ele for perdendo vida, o próprio sistema do jogo ele vai te dizer no final qual foi a pontuação que ele acertou. Então, ele tem a medalha de bronze, prata, ouro e a medalha planeta. A medalha planeta é a maior medalha de todas. Quando ele está na medalha planeta, é porque ele conseguiu acertar tudo sem perder nenhuma vida. Quando ele está na medalha de ouro, é que ele conseguiu acertar ali 80% pelo menos, 80 a 90% do jogo. Quando ele está na medalha de prata, é porque ele acertou ali de 60 a 70%, certo? E aí, medalha de bronze, menos acertos ainda. Abaixo de 40%, quando ele não conclui o jogo. Abaixo de 40%, é.
vai dar ali game over. Isso o sistema faz automaticamente. Você não vai conseguir ver ao longo do jogo isso. Você vai ver depois no ranking, lá no seu painel de fono. No seu painel de fono, você vai olhar lá e vai poder ver qual foi a porcentagem de acertos que ele teve em cada vez que ele jogou esse planeta. Vai aparecer planeta por planeta lá e o desempenho dele, o número de tentativas que ele fez, tá? Depois eu vou mostrar para vocês isso também. No planeta Ecoia, ele vai ouvir ecos, vai ouvir sons ali dos animais, né? Daqueles monstrinhos ali, que são tipo umas larvas. E esse planeta, ele trabalha a habilidade auditiva de localização sonora, tá? Na verdade, ele é bem assim, vai até além da localização sonora. Eu deveria ter colocado aqui a audição espacial, porque ele vai ouvir os sons em volta dele, né, de um lado, do outro. Só que o som ele é como se tivesse ali na cabeça mesmo, né? Não, só que ele às vezes lateraliza mais para um lado, às vezes lateraliza mais para o outro, mas é bem parecido ali com aquele mecanismo de audição espacial. Então, nesse jogo, o que que ele precisa fazer? Ele tem dois monstrinhos ali, um de cada lado, sendo que um monstrinho é verdadeiro, o outro é falso. Ele tem que descobrir e derrotar o monstro verdadeiro. Como que ele vai fazer isso? Localizando o som. Então, ele vai, ó, ouvir efeitos sonoros de audição espacial 3D e o jogador deve seguir os sons dos inimigos e identificar de que lado surgiu o som das larvas, tá? Se ele acertar o lado, ele vai conseguir derrotar o inimigo. Agora, se ele errar, ele vai ter acertado o clone, ou seja, não estava do lado certo, ele percebeu o som mais lateralizando para um lado do que do outro. E depois ele tem uma nova tentativa, tá? Ele tem mais duas ou três tentativas conforme ele vai fazendo, só que ele vai perdendo as vidas, né? Uma coisa interessante de falar, em todos os planetas, todos os jogos, os estímulos são randômicos. Então é aleatório, nem sempre vai seguir a mesma ordem. Eu fiz questão de que o desenvolvedor colocasse isso no jogo para gente, para não ter risco do paciente gravar, porque os nossos pacientes são muito espertos. Então, assim, se duas vezes foi do lado direito, na terceira só pode ser do esquerdo. E aí eles gravam. Eu ouvi duas vezes desse lado, então na próxima também vai ser duas vezes desse lado e a terceira do outro lado. Então não é aleatório, é só sorteio. Então ele tem um mecanismo ali de sorteio que em todos os planetas a ordem é de acordo com o sorteio, não cai sempre a mesma ordem. A cada vez que ele encontra o inimigo que ele tem que derrotar, nunca vai ser a mesma ordem. Quando ele vai jogar de novo, por exemplo, ele encontrou os inimigos, errou. Ele vai ouvir novamente, vai ter uma nova chance. Nessa nova chance já vai mudar. Não necessariamente vai ser do mesmo lado. Pode cair do mesmo lado, mas pode cair do outro lado, tá? Porque é randômico, é aleatório. Às vezes tem paciente que está jogando aqui comigo no consultório e eles falam: mas estava desse lado. Sim, mas agora mudou. Você tem que continuar prestando atenção e não adianta você gravar o lado que você errou antes, porque pode não ser o mesmo lado. Às vezes vai ser, às vezes não, tá? Então, ele precisa identificar aonde surgiu o som das larvas, se foi mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo, e apertar a setinha do teclado para o lado que está o inimigo verdadeiro, tá? Além disso, mais uma vez, estimula a função executiva, porque ele tem que responder muito rápido, ele tem que pensar rápido e responder rápido. Ele perde vida se ele errar o inimigo e ele perde vida também se ele não responder a tempo, tá? Nesse jogo, teve gente que veio me perguntar sobre isso. Eu não estou conseguindo ouvir o barulho. Esse jogo, ele mexe o bonequinho. Então, ele vai clicando com o mouse para o bonequinho explorar o ambiente, que é um jogo que a gente chama de mundo aberto. Ele tem que andar o ambiente inteiro, tipo o jogo do Mario mesmo, né? Do Super Mario. Ele tem que andar o mundo inteiro e ir tentando descobrir ali os desafios que ele tem que cumprir. Então, ele vai andar ao longo desse mundo inteiro aqui, explorar bem o planeta, ele tem que explorar. Por isso, gente, que não é uma coisa rápida. Tem pessoas que falam assim: mas ele vai jogar rapidinho, vai acabar. Esse aqui, ele demora um tempão,
porque ele tem que ficar rodando o planeta procurando esses inimigos. E existem alguns sons ao longo do jogo que dão pistas de onde o inimigo está. Por exemplo, conforme ele for andando, ele vai ouvir uns ruídos, como se fosse das larvas rastejando por baixo da terra. E aí, quando ele ouvir esses ruídos dela rastejando, ela vai rastejar mais de um lado, mais do outro. Aí ele vai ter que direcionar o bonequinho, ele vai clicando com o mouse para o bonequinho andar, vai clicando à frente, aonde ele quer que o bonequinho vá. E aí ele vai seguindo esses sons para tentar encontrar os 10 inimigos, tá? Conforme ele vai seguindo esses sons, ele vai observar uma poeirinha no chão, que é onde os inimigos estão. É tipo uma areinha mesmo, marrom, no meio aqui desse cenário cinza. Quando ele encontrar essa areinha marrom, ele vai procurar levar o boneco em direção a ela, e aí vai começar o desafio, que ele vai ouvir o som e ele tem que dizer qual lado que ele ouviu, tá? Planeta do ônus. Nesse planeta, a gente trabalha a habilidade de separação binaural, certo? A separação binaural, o que que é? Eu escuto. Vamos relembrar a habilidade aditiva de separação binaural. Escuto dois estímulos diferentes em orelhas diferentes, porém eu tenho que focar em uma orelha ou na outra, tá? Então, eu tenho que identificar qual lado que eu tenho que responder o desafio. Nesse caso aqui, ele está ouvindo estímulos de, mas Dani, não é igual ao outro, no outro ele também não tem que dizer o lado que está ouvindo? Sim, mas no outro ele está ouvindo o mesmo estímulo. E o estímulo ele não está ouvindo ao mesmo tempo. Ele ouve hora de um lado e hora do outro. Na separação binaural, ele está ouvindo os dois estímulos ao mesmo tempo. Isso que é separação binaural, dois estímulos ao mesmo tempo, só que são estímulos diferentes. O outro da localização é o mesmo estímulo, só que hora está de um lado, hora está do outro. Ele não está ouvindo ao mesmo tempo. Nesse aqui, ele ouve ao mesmo tempo dois estímulos diferentes em orelhas diferentes. O que que ele tem que fazer? Separação binaural. Ele tem que focar, direcionar a atenção para um dos lados. O que que acontece aqui? Ele recebe dois sons diferentes, um som de bateria e um som de violão, um de cada lado ao mesmo tempo. Ele tem que dizer qual foi o lado que ele ouviu o som do ícone que vai aparecer aqui no planeta. Aparece aqui um íconezinho da bateria ou do violão, tá? E aí ele tem que dizer qual lado que ele ouviu, por exemplo, a bateria. Vamos supor que a bateria estava do lado esquerdo, ele vai apertar a setinha do lado esquerdo. Se a bateria estiver do lado direito, ele vai apertar a setinha do lado direito, tá? E ele também precisa ter agilidade para responder os estímulos, senão ele perde vida. Esse também é um planeta que é mundo aberto, então ele vai andar ao longo do planeta para poder explorar o planeta. Quando ele acerta, ele libera esse personagem aqui do planeta que estava preso na cápsula. Então ele tem que ir explorando até conseguir liberar os 10 personagens que estão presos dentro da cápsula. Além disso, ao longo do jogo, ele tem aqui alguns inimigos. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, porque tem uma imagem aqui da gravação em cima, mas aqui no cantinho, na hora do jogo, vocês vão ver. Tem um inimigozinho azul aqui. Se ao longo do caminho que ele está explorando ele esbarrar nesse inimigo azul, ele também perde vida. Então o desafio aqui é ainda maior, tá? Eu esqueci de falar que no Ecoia ele tem também alguns itens espalhados ao longo do planeta esses itens fazem com que ele recupere vida. Mas o Ecói é o único planeta que ele tem essa possibilidade de recuperar a vida. Nesses outros ele não tem, tá? Ele tem que explorar, tentar desviar dos inimigos e acertar os desafios para que ele não perca vidas e ele consiga concluir a tarefa. Claro que a gente, como terapeuta, a gente vai colocar uma meta para o nosso paciente, né? Então, no início você pode colocar ali uma meta de, eu quero que você acerte pelo menos 60. Conseguiu? Então agora vamos tentar 70, vamos tentar 80, até ele conseguir alcançar aquela meta ali. Eu sempre faço de tudo para o paciente conseguir 100%, porque eu sei que ele está com habilidade, ó, tá melhorando a habilidade, tá ficando craque, né?
Ah, todos os planetas também têm um reforço positivo quando ele acerta, tá? Ele recebe um barulhinho quando ele acerta. Quando ele erra, tem um barulhinho de erro, mas eu cuidei para não ser um barulho muito desconfortável, porque eu já vi casos de pacientes, principalmente assim com TEA, né? Que tem uma sensibilidade. Então, assim, o barulho, aquele barulho pé de erro. Para alguns pacientes, aquilo soa mal, incomoda eles ficam desanimados de tentar fazer de novo, ou se irritam com esse barulho. Como eu tive essa experiência, eu cuidei para que nesse jogo o barulho que ele ouve de erro não seja um barulho tão desconfortável, tá? Para que ele não se sinta incomodado. Esse é o planeta Binários. Eu amo o desafio desse planeta. Eu amo todos, mas esse aqui eu acho muito desafiador. Planeta Binários, ele trabalha a habilidade de integração binaural. O que é a integração binaural? Vamos relembrar. Ele também ouve dois estímulos diferentes em orelhas diferentes ao mesmo tempo. Mas por que que ele não é igual ao outro, da separação binaural? Porque na integração binaural ele tem que juntar duas informações, a informação do lado direito e somar com a informação do lado esquerdo, tá? Ele precisa somar as duas informações. Então, nesse aqui, ele tem desafios que ele tem que ativar essas pontes e libertar os guardiões que estão presos aqui nas pontes, tá? Para ele libertar, ele precisa passar por 10 desafios para cada guardião. Então, gente, por isso que eu falo que o jogo é demorado. Você não consegue fazer todos eles em uma sessão. Você vai fazer de acordo com o paciente. Tem paciente que é um pouco mais rápido, você consegue fazer ali um jogo, pelo menos aquele de mundo aberto, né? O Focar é o único que é mais rapidinho, porque não é mundo aberto. Mas os outros, eles são jogos de exploração. Então, o paciente ele demora ali para poder explorar. Às vezes, em uma sessão, a gente não consegue nem terminar um planeta, dependendo do paciente, tá? É, Então, aqui ele vai identificar duas vozes, só que, além disso, essas vozes são com timbres diferentes. Por quê? Eu queria que ele percebesse diferença de agudo, grave, conseguisse unir essas informações. Então, tem uma voz de mulher de um lado e tem uma voz de homem do outro lado. E essas vozes também estão um pouquinho distorcidas, então ele entra ali um pouquinho do fechamento auditivo, mas não é muito distorcido não, porque o objetivo principal é a integração binaural. Então, ele sobe numa ponte dessas e ele ouve uma ordem assim. De um lado ele fala: não siga pelo vermelho. Do outro lado, ele fala: não siga pela cor azul. Ele ouve as duas informações ao mesmo tempo. O que que ele tem que fazer? Andar pela ponte amarela. Aí ele vai botar a setinha para frente e vai avançar uma casa aqui da ponte. Na próxima ponte, ele vai falar: não use o amarelo. O azul não é seguro, então ele tem que ir pelo vermelho. Então ele vai ouvindo várias ordens, lembrando que é randômico, às vezes pode cair igual, às vezes não, porque é aleatório, tá? E ele vai avançando a cada estímulo que ele ouve. Quando ele consegue avançar até os 10 e ainda ter vidas, ele liberta um guardião. Depois ele vai fazer aquilo ali 10 vezes. Então aqui são vários estímulos que ele vai fazer, porque cada pontezinha dessa são 10 tarefas para ele conseguir liberar. E aqui aparece 0 de 10. Aqui é o número de guardiões que foram liberados, tá? Quando ele completa as 10, ele tem um guardião liberado. Aí ele vai para outra ponte tentar completar mais 10, tá? E aí ele também precisa ser rápido para responder. Todos eles ele tem que ter ali atenção, porque ele precisa estar focado, ele tem que ter atenção. Ele tem que memorizar as informações que ele ouviu e fazer isso rápido para estimular a velocidade de processamento. Por isso que ele também trabalha o cognitivo, que é atenção, memória e velocidade de processamento, né? Entra ali dentro das funções executivas. E aqui é o painel de administração, tá? Esse é o painel seu, de fonoaudiólogo. Você vai conseguir olhar aqui, ó, por exemplo, aqui tem os planetas, tá? Então, o planeta Ecoia, qual é o ranking? Então, aqui aparece um ranking de qual planeta ele foi melhor. Vai aparecer aqui o ranking, vai aparecer quantas tentativas ele fez, quantas vezes ele jogou nesse planeta,
para chegar nesse ranking. E quantas vitórias ele teve nesse planeta, tá? Então vai aparecer tudo aqui. Esse perfil de fono, você tem que vincular o seu paciente a esse perfil, tá? É isso que eu mando as instruções depois na hora de instalar lá, eu mando para vocês as instruções. E aí vocês vão vincular os pacientes, porque os pacientes não vão ter acesso a esse perfil administrativo, só você que vai ter acesso, tá? Então, eu vou mostrar aqui o jogo, depois eu coloco os valores e planos para quem tiver dúvida. Quem fechar hoje ainda consegue aquele desconto especial de lançamento. Lembrando que é um plano, é um programa de assinatura anual, então você paga um valor ali e pode parcelar esse valor ao longo do ano em até 12 vezes, ou você pode pagar de uma vez e aí fica à vontade, né? Você vai pagando de acordo da forma como você preferir, só que você escolhe os planos, tá? Então aqui eu não sei se eu coloquei, acho que eu não coloquei aqui a parte dos planos. A gente tem planos para 10 pacientes, planos para 30 pacientes e planos de pacientes ilimitados. Então, se você tem muito paciente, você quer liberar para vários pacientes que você tem, às vezes é fono que atende plano, né? Enfim, você consegue estar liberando ali para os seus pacientes, tá? Todos os planos. Agora eu vou abrir aqui o jogo para a gente ver na prática como é que funciona. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vou ter que dar um pause aqui. Ah, agora foi. Achei que não ia abrir sem a gravação. Então aqui eu vou fazer. Ah, gente, quem ficou com dúvida, deixa eu já mostrar logo aqui. Peraí. Não precisou pausar, acho que tinha precisado pausar. Ah, Camila, deixa eu responder logo a sua dúvida. Então, o jogo ele é aberto para pais que queiram comprar, para estimular as habilidades, né? Claro que eles não vão estar fazendo um trabalho de fono, de estimular, eles vão comprar o jogo para o paciente jogar em casa, mas sem critério nenhum. Só que o painel administrativo e esse controle, realmente só quem vai ter acesso é o fonoaudiólogo, tá? Porque eu queria também algo que alcançasse pacientes que não têm acesso à terapia. Tem pacientes que às vezes não têm acesso, às vezes ele vai num posto de saúde. Eu tenho fonos que às vezes me perguntam, o paciente é de posto de saúde, ele vem uma vez no ano aqui. Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Ou às vezes os pais até me perguntam: tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar meu filho, para poder estimular? Claro que a gente deixa claro, né, que não é um tratamento. Ele está fazendo uma estimulação auditiva, como na aula de musicoterapia, de etc, né? Mas os pais não vão ter acesso ao painel administrativo porque eles não vão reabilitar o paciente. Eles vão fazer ele como estímulo, igual a gente baixa qualquer jogo da internet para poder estimular a memória, a audição, joguinho da velha, enfim, jogo com sons de animais e etc, entendeu? Mas o controle todo da reabilitação, o painel administrativo, os pais não vão ter acesso, tá? Eles só vão ter acesso ali a um joguinho para jogar em casa, mas não é tratamento, não é nada disso, entendeu? Então, não tem como salvar o jogo. Quando você entra de novo, você reinicia ele. Só que você consegue, pelo painel, saber ali quanto que o seu paciente acertou naquele jogo e tudo, sabe?
Isso aí é até uma pergunta interessante. Eu vou até falar com o desenvolvedor para ver se ele consegue na atualização colocar isso. Bem interessante mesmo. Eu vou até mandar essa pergunta para o desenvolvedor, já que ele vai fazer outras coisas ainda, e já incluir essa opção aí. Bem interessante. Que realmente é legal, né? Como é um jogo um pouco demorado, ele continuar de onde parou é bacana. Mas assim, eu acho que pensando em reabilitação, é bacana ele reiniciar o jogo, porque se ele não concluiu no tempo, tem um tempo esperado para ele concluir. Ele consegue concluir pelo menos um planeta a cada sessão, geralmente, tá? Então ele concluir pelo menos um planeta a cada sessão, mesmo que ele tenha dificuldade, que ele erre, tudo isso. Se ele vem de novo na outra sessão e ele não conseguiu concluir o planeta, na verdade entende-se que ele ainda está com dificuldade, porque ele tem um tempo ali esperado para ele fazer, para ele poder concluir. Quando ele não consegue concluir esse planeta, é sinal que ele está com uma dificuldade ainda nessa habilidade. Então, o ideal é que quando ele voltar, você faça de novo esse planeta, até ele conseguir concluir ali dentro de um tempo esperado, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vocês podem selecionar o planeta, sim. Consegue selecionar o planeta, não precisa fazer tudo. Você pode selecionar de acordo com a habilidade que você quer trabalhar com o paciente naquele dia, tá? Você escolhe ali o planeta que você quiser. E você tem também como disponibilizar para ele fazer em casa e você dizer qual planeta que ele vai fazer. Você pode bloquear um planeta, liberar um planeta, você consegue fazer isso também, tá? No painel da fono, os dados do paciente, então, melhor coisa é essa, você não precisa anotar nada. Conforme o paciente acerta ali, vamos supor que ele acertou 70%, vai automaticamente o sistema, porque como o paciente tem um cadastro dele, automaticamente o sistema já calcula e já joga lá no painel dele. Então, aí ele acertou 70% no Focária. Lá, quando você entrar no painel, que você concluiu aquela missão, você entrar no painel já vai aparecer lá que ele acertou 70%. E quantas vezes ele fez para acertar 70%. Quando ele consegue um outro planeta, vamos supor que no binários ele acertou 20%. Lá no painel também vai aparecer automaticamente que ele só acertou 20%. Aí ele fez de novo, acertou 40%. Aí vai atualizar lá no painel os dados dele que ele acertou 40%. Então é tudo automatizado para facilitar a nossa vida. Deixa eu abrir aqui o jogo, poder compartilhar aqui com vocês. Dani, eu Oi, posso fazer pode uma falar? pergunta? Pode sim. Tá, então, assim, quer dizer que a partir do momento que eu mando para o paciente, para ele abrir o app na casa dele, automaticamente já vai aparecer para mim no painel da fono que ele está acessando em casa? É isso? Aparece o que ele fez em casa, o que ele conseguiu fazer. Vai aparecer a pontuação. E aí você consegue ver ali quantas vezes ele jogou, tudo isso você consegue ver. Só que assim, quando você pede para ele acessar em casa, antes de tudo, ele tem que criar um login, uma senha e você tem que vincular. Ele vai te mandar um ID, uma foto do ID que vai aparecer para ele. Porque quando eles cadastram em casa, só está liberado um planeta de demonstração, que é o planeta Focária, que é teoricamente um pouquinho mais fácil do que os outros, né? E aí você tem que vincular ele ao seu nome, ele vai te mandar um ID, você vai vincular ele lá no painel, cadastrar esse ID, e aí depois já vai aparecer para ele todos os planetas para ele jogar. Aí depois que ele começar a jogar e tudo vai aparecer para você as informações de jogo dele, do que ele fez, o que ele conseguiu fazer, quanto que ele acertou, quantas vezes ele jogou, vai aparecer tudo isso. Tô tentando compartilhar aqui, peraí. Acho que agora vai. Então aqui, ó, essa é a tela de login do paciente, tá?
Aí nessa tela de login ele vai colocar o nome, ou você pode colocar no consultório também. Eu sugiro que no início vocês criem um paciente fictício, sabe? Para vocês usarem no consultório, para poder explorar e tudo, antes de liberar para o paciente fazer em casa. Porque quando você liberar, ele vai fazer o cadastro dele com a senha dele, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com isso. A gente não vai ter acesso à senha do paciente, né? Ele vai ter, ele que vai criar a senha e tudo para ele poder acessar. O que a gente vai ter acesso é ao desenvolvimento dele ali no jogo, né? O desempenho dele do jogo. Então, ele vai receber esse link e você também, como fono, se for criar um paciente teste para você usar inicialmente no consultório, que você não quer que salve, alguma coisa do tipo, você ainda quer observar como que o paciente vai, né? Vai se dar com o jogo, vai explorar, enfim. Aí você cria um paciente teste, você vai criar conta, aí você vai criar apelido, e-mail, senha, confirmar senha. O apelido, ele não pode ter acento, nem espaço, nada disso, né? E o e-mail, você vai criar um e-mail para um paciente fictício. Então, você não vai colocar o mesmo e-mail que é o seu e-mail lá do painel de fono. Não pode repetir os dados. A senha até pode ser igual, não tem problema. Mas o apelido e o e-mail, que são os dados de login, não podem ser os mesmos, tá? Aí você colocou, aí agora você vai logar. Colocou lá o e-mail, a senha e vai entrar no jogo. E assim, para acessar o jogo tem que ter internet, tá, gente? Ele não acessa sem internet porque todo o banco de dados do jogo fica na nuvem, né? Então precisa ter internet para acessar. Acho que o sinal aqui tá um pouquinho fraco, que ele tá demorando um pouquinho para iniciar. Peraí. Ah, eu acho. Duplo login. Acho que eu loguei já em outra tela. Acontece, gente. É bom que vocês já ficam vendo, pode acontecer com vocês também. Deixa eu sair daqui. Se logar duas vezes, ele não consegue conectar. Ah, é até bom isso acontecer. O que acontece? Você consegue baixar o arquivo e fazer a instalação em mais de um computador. Vamos supor que você comprou o jogo, mas você trabalha em várias clínicas e você quer acessar o jogo nas várias clínicas que você trabalha. Você consegue acessar, mas você não consegue acessar em dois computadores ao mesmo tempo, tá? Você só pode estar logado em um computador. Não consegue estar logado nos dois, tá? Você só consegue logar em um computador por vez, mas você pode usar em mais de um computador. Como ele depende da internet, aí você tem que estar. Ele conecta, né? E ele detecta que você está usando em mais de um computador. Então, assim, por exemplo, se é, você quiser usar, eu estou usando aqui e a outra na outra sala está usando também. Ela comprou também um login, ela está usando lá o meu login. Não vai funcionar, não vai conseguir utilizar. Cada fono tem que ter ali o seu login, né? Cada fono compra ali um login e ela pode usar em mais de um computador, mas não vai funcionar usando ao mesmo tempo. Porque nenhuma fono vai conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo para atender, né? Vamos ver se agora vai. Se eu coloquei o login certo, que eu criei um login aqui na hora para a gente poder entrar e testar. Se quiser ir perguntando, pode mandar as perguntas aí, mas manda no microfone porque fica mais fácil. Agora entrou, ficou até alto. Deixa eu diminuir um pouquinho o volume.
Aqui tem um barulho da nave, né? Um barulho do personagem, da respiração do astronauta aqui. É, e eu coloquei aqui uma opção de customizar o personagem. Achei que seria bacana para os pacientes terem essa possibilidade, essa identificação. Mais para frente, eu pedi para o desenvolvedor colocar assim, alguns botões que ele possa incluir aqui no personagem. Por exemplo, um botão de um aparelho auditivo, um botão com o símbolo do TEA, enfim, para que eles possam ter ali uma representatividade, né? Então, vai ficar melhor ainda, mais para frente essa customização, porque eu quero acrescentar mais coisas. Então, aqui ele pode customizar o personagem, escolher o tipo de rosto, ó, a cor do personagem, tá vendo? Ele pode escolher, o estilo de cabelo, tá? Para que eles possam tentar se identificar um pouquinho, né? Então aqui eu consigo selecionar também a cor do cabelo, ó. Conforme eu vou arrastando aqui, eu vou selecionando as cores, ó, cor do cabelo. E são três controles para cada item, porque eles vão mexendo e tem uma inúmera variedade de cores ali, tá? Até você identificar o que o paciente quer. Hoje em dia tem adolescente de cabelo verde, azul, tudo, né? Então, eu consigo colocar aqui. Cor dos olhos também consigo mudar, tá? Ó, vou mexendo aqui, ó. Agora ficou um pouquinho mais verde. Se eu quiser mexer aqui embaixo, ó, colocar um olho bem chamando a atenção. Cor da pele, ó, pode ser um marciano, né? Aí eu vou mudando aqui a cor da pele também, ó. Posso botar mais clara, mais escura. Porque aí eles sentem também que estão, né, se identificando. E tem como mudar também a cor do traje. Então aqui ele muda, ó, a cor do traje, ó. Mudei para azul, tá vendo? A cor do traje. Quando ele muda a cor do traje, lá no jogo, aparece o personagem com a cor que ele escolheu aqui. Então é bem legal isso também, tá? Consigo ter bastante variedade aqui, ó. Cor dos detalhes, que são esses detalhezinhos que ficam aqui do lado do uniforme dele, tá? Então consigo mudar esses detalhes também, ó. Ó, mudei aqui o uniforme, botei mais azulzinho, as linhas do lado, cor das botas eu também consigo mexer, ó. Agora não, peraí. Ah, agora sim. Aqui, cor das botas, coloquei aqui um verde. Se eu quiser mexer na cor das luvas, eu também posso mexer. Ah, quero colocar a luva da mesma cor da bota, então quero colocar uma cor diferente. Eu posso mexer também. Aí depois eu finalizo, ele vai, né, salvar a configuração do personagem e eu vou na aba jogar. Aí aqui, ó, somente aparece aquela mensagem que vai aparecer inicialmente para o paciente. Somente o planeta estará liberado, peça sua fonoaudióloga para acessar os demais planetas, porque ele só libera um de demonstração, que é o focário. Tá? Como já está aqui, vamos jogar logo esse, para vocês verem um pedacinho de como é o planeta, tá? Então, esse aqui é o planeta Focária. Como ele é um pouquinho mais rápido, ele é o único que eu vou fazer até o final, tá, gente? Para vocês verem a parte das medalhas. Planeta Ecoia. Esse é aquele planeta que eu falei que o paciente não precisa andar, né? Ele vai começar já com o paciente correndo, seguindo a trilha, e aí eu vou só clicar nas setas do teclado de acordo com o lado que ele me pede para fugir dos inimigos, tá? Então, lado direito, lado esquerdo, eu vou colocando ali de acordo com que ele for me orientando. Se tiver baixo o som para vocês me avisem que eu aumento aqui, tá? Seres estão escondidos debaixo da terra por toda essa área. Seu primeiro desafio é descobrir onde cada um deles está. Fique atento aos sons e aos sinais ao seu redor. Apenas o verdadeiro emite som. Quando localizar todos, observe com atenção. Aponte sua lanterna para o verdadeiro inimigo para derrotá-lo. Derrote todos os inimigos verdadeiros e o planeta estará salvo. Na hora do desafio, use as setas do teclado. Boa sorte! Então vamos lá. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas já tem um barulho
do inimigo rastejando ali pela Terra, certo? Aí, ó, você está escutando um barulho próximo porque o inimigo tá próximo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar onde esse inimigo tá. Se eu for para esse lado, ó, o som ele foi se afastando, porque o meu inimigo não tá desse lado. Ele tava do outro lado. Só que aqui, ó, se aproximou de novo o som. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas o som se aproximou de novo. Porque o inimigo ele tá aqui, ó, nessa poeirinha, se arrastando debaixo da terra. Então eu vou à frente para encontrar o desafio, encontrar os inimigos. E aí eu escuto o som do inimigo, eu tenho que ser rápida para responder. Tem que segundos ali. Oh não, esse era o falso. Ó, respondi do lado errado. Mais uma chance. Muito bem, você neutralizou o inimigo. Agora ele fez do lado que eu tinha respondido errado, porque foi aleatório, certo? Mas eu perdi uma vida aqui, ó. Aí o que acontece? Eu falei pra vocês que esse era o que eu não mexia, mas é que eu achei que ele ia começar pelo Focária, mas começou pelo Ecoia. Então o Ecoia é o que a gente mexe. Então eu vou clicando à frente. Ó, aqui ele fez um outro barulho porque tinha um inimigo aqui perto. Encontrei a poeirinha no chão. E vou aqui, ó, tenho 5 segundos para responder. Oh não, Respondi esse era o errado. falso. Perdi mais uma vida. Vou tentar de novo. Muito bem, você neutralizou o inimigo. Só que eu perdi 2 vidas, então eu tô com medo de perder mais vidas. O que que eu vou fazer? Tá vendo os brilhos que tem ali à frente? Vou procurar esses brilhos. Tem outro por aqui, tem um aqui mais próximo. Vou procurar esses brilhos para recuperar a vida para fazer os próximos desafios. Para não ter risco de eu perder tudo e não conseguir terminar o desafio. E aqui do lado ele já mostra, ó, consegui derrotar 2, né? Encontrei 2 e derrotei 2. Peguei o item, recuperei uma vida. E aí eu vou continuar procurando, por enquanto não. Ó, agora começou um ruído porque eu tô me aproximando dos inimigos. Ele não é exatamente Muito do bem, lado, é você audição neutralizou o espacial. inimigo. É audição espacial mesmo. Então ele parece que tá atrás da cabeça, mais para um lado do que para o outro, sabe? Então é isso, gente. Esse aqui eu não vou fazer até o final porque ele vai demorar muito. Mas deu para vocês entenderem já a dinâmica do jogo, como acha os inimigos. Teve gente que me perguntou, não tô achando, não tô conseguindo ouvir exatamente onde tá o sol. Então, agora vocês conseguem. Recuperei todas as minhas vidas. Então agora eu vou explorar o ambiente para procurar. Lembrando que assim, nunca vai estar lá no fim do mundo, sabe? Todos os inimigos vão estar ali mais ou menos próximos do centro, tá? Se ele vir para cá, ele não vai achar nada. Ele pode ali explorar e tudo, mas não vai achar nada. Mas você não precisa também dar essa dica para ele. Deixa ele explorar o ambiente, tá? Deixa eu sair aqui para poder entrar no outro planeta. Quem tiver pergunta, pode também ir mandando. Vou abrir aqui novamente. Vocês têm alguma dúvida, gente? Pode ir mandando aí, tá? Sobre os planetas. Só logar aqui de novo, porque a gente sempre, quando libera o paciente, a gente tem que fechar e abrir o programa novamente para ele atualizar com o cadastro do paciente, tá? Aí é que ele vai liberar todos os planetas.
Lembrando que quem não adquiriu o jogo ainda, se quiser adquirir hoje, ainda tem o desconto ali, né? O último dia para você adquirir com um desconto de R$ 200 de lançamento, para não perder esse desconto, porque ano que vem vai ter um reajuste. Gente, esse jogo, o investimento foi altíssimo, dá muito trabalho para desenvolver um jogo desse. Eu peguei um profissional de jogos, né, para que eu conseguisse fazer tudo do jeito que eu queria, fora as atualizações, né, e tudo. Então, assim, o valor está bem abaixo do mercado, porque independente do plano que você escolher, você vai pagar ali em torno de 60, R$ 70 por mês, que é o valor dos outros programas aí, né, das colegas. De assinatura e que não são em formato de um jogo de videogame em 3D, né? Porque tudo que é 3D é mais caro. Mas eu queria porque queria o 3D, então continuei ali focada mesmo no 3D. Deixa eu abrir aqui o outro planeta. Não vou nem customizar, para poder otimizar o tempo. Ué, não liberou? Será que eu digitei o ID errado? Peraí, gente, que eu vou liberar os outros aqui. Verificar o que que aconteceu. Pausa de 5 minutos para quem quiser beber água e ir no banheiro. Ele tá botando o jogo em tela cheia e não tá deixando eu compartilhar. Ele não deixa eu voltar para o Zoom depois que tá no jogo em tela cheia. Bem, entrar no Zoom primeiro, compartilhar. Agora sim. Tá compartilhando, gente? Tá sim, Dani. Ah, tá. E você pode também depois bloquear um planeta, liberar outro planeta. Por exemplo, eu não quero que ele jogue todos agora, eu quero que ele em casa só trabalhe uma habilidade. Aí eu libero só um planeta para ele jogar, entendeu? Você no painel de fundo consegue fazer isso. Agora foi. Então agora eu vou no Focara, que é o planeta que eu falei que ele não mexe o bonequinho, o personagem. Ele vai só ouvir a voz distorcida, os barulhos para atrapalhar, e vai ter que seguir em frente, e só a função dele vai ser só apertar as setinhas. Foi identificado um sinal do nosso inimigo neste planeta. Mas cuidado! Há drones hostis e inimigos por toda parte. Siga minha voz para evitar os perigos. Qualquer erro pode danificar o seu traje. E atenção! O barulho dos drones vai aumentar conforme você avança. Deseja que eu te ajude com os textos das minhas falas na tela? Ou prefere apenas me ouvir? Então aqui é a gente que seleciona a opção, tá? No caso de paciente deficiente auditivo, que está iniciando a terapia agora, ainda tem muita dificuldade, geralmente eu coloco a opção de falas na tela. Ele vai ouvir, mas também vai ter o apoio das falas na tela. Paciente que já tem uma facilidade, né, que tem audição normal, geralmente eu coloco o desafio só ouvindo, porque fica um pouco mais difícil para ele, tá? Então eu quero que seja desafiador, né?
continue seguindo em frente. Tá quase sem barulho, bem baixinho, tava mais fácil. Siga em frente. Vamos supor que eu não apertei a tempo, ó. Ele marcou ali o erro e perdeu uma vida. Ele tá andando, não tô fazendo nada, eu só vou clicar mesmo nas setinhas. Vire à direita. Agora acertei. Vou desviar do perigo. Ali do outro lado, ó, tinha um drone com uma larva. Se ele não desviasse, ele ia perder vida ali também. Cuidado. Agora Vire à aumentou. esquerda se não quiser se ferir. Aumentou um pouquinho o ruído. Errei de propósito. Ó. O meu personagem que eu desenhei. Ó, perdeu 2 vidas aqui. São dois inimigos para atingir Vire ele. à esquerda. Vire à direita. Vire à esquerda. Vamos, continue seguindo em frente. Tem 5 segundos para ele pensar e responder. Continue em frente. Fez 7 de 10. Acertou 7. Siga em frente. O ruído tá aumentando agora. Nosso inimigo não estava aqui. Era apenas um eco do sistema. Ainda assim, sua resposta foi rápida e eficaz. Muito bem. Sua jornada até aqui mostrou resiliência. Acertou 8 de 10. Então, medalha de prata. Ele perdeu algumas vidas ali, viu? Esse é o mais rápido, porque ele tem um tempo ali para ele ir acertando e concluir o jogo. Todos os outros ele tem um mundo aberto, né? Deixa eu colocar aqui o binários. Esse eu sou gamada nesse planeta porque eu acho ele bem desafiador. Lembrando que o binários é de integração binaural. Você chegou a Binários, um planeta onde o som guia o caminho. Os guardiões de cristal foram aprisionados. Precisamos da sua escuta precisa para libertá-los. Cada ponte é um enigma. Ouça com atenção e confie na sua audição. Prepare-se. O silêncio aqui pode ser traiçoeiro, mas os sons revelam a verdade. Então vamos lá, aqui ó, ele vai explorar. Tem que ir em todas as pontes, tá? A ponte foi ativada. Concentre-se. Lembre-se, 2 avisos, apenas um caminho. Não sei se vai sair binaural aí Ouça pra a minha vocês. orientação e a do guardião aprisionado. Juntas, elas revelam o caminho seguro. Depois vocês Um me passo falam. em falso pode custar sua estabilidade. Use a lógica e seus ouvidos. O Fique centro longe do não é vermelho. seguro. O Não centro siga não é pela cor seguro. azul. Evite o caminho à direita. Evite o caminho à esquerda. O Não centro siga não é pela cor seguro. azul. Errei. Uhum. Não vá siga pela pela cor direita. azul. Ó, fui perdendo vida. O Não centro siga não é pela cor seguro. azul. Você dominou o som e salvou mais um cristal. Uhul!
E aí ele tem que ir explorando lá nas outras pontes, ó. Vamos voltar lá para a tela principal. Tô dando Não pra... siga Não é pela cor seguro. azul. É... Tem alguém aí com o computador que queira jogar para eu mostrar como funciona o Fique longe Evite o do caminho bebê. amarelo. agora eu vou ter que concluir esse aqui, senão ele não vai deixar eu sair. Não Fique vá longe pela do esquerda. vermelho. Quem tiver, me fala aí, que aí eu... Não Evite o siga pela caminho à cor azul. direita. Ou tá todo mundo com medo de Não Fique errar. vá longe pela do esquerda. vermelho. Ó, esse aqui caiu tudo Não Evite o siga pra pela caminho à cor azul. direita. seguir pelo amarelo, tá vendo? Mas é randômico. Não Fique vá longe pela do esquerda. vermelho. Esse aí, ele chegou Estamos tudo no mais amarelo. perto de restaurar a harmonia. É raro acontecer isso. Aí é isso. Aí conforme ele conclui todos, ele vai ganhar medalha de acordo com o número de vidas que ele não perdeu, né? Quantos acertos ele fez. Se foi 70, se foi 60, se foi 80. E abaixo de 40 ele dá game over. E aí ele tem que reiniciar o jogo de novo. Ele volta para tentar mais uma vez. Pergunta se ele quer tentar de novo, ele reinicia essa fase. Agora eu vou voltar lá para outro planeta. Ninguém se manifestou de tentar jogar. O que acontece é que no Zoom eu compartilho com o paciente, igual em qualquer teleatendimento, né? Compartilho a tela com o paciente e eu compartilho aqui o mouse. Quando eu compartilho o mouse, ele também compartilha o teclado. E aí o paciente pode clicar nas setinhas, direita, esquerda ou frente, né? Para ele poder ir seguindo o caminho de acordo com o que ele está ouvindo, tá? Então ele consegue controlar o bonequinho mesmo estando do outro lado da tela. Isso é muito legal, porque aí eles se sentem, né, que realmente estão jogando. Você não precisa jogar para eles. Quando eu solicitei isso, o meu receio era não conseguir o teclado, porque às vezes a gente compartilha a tela no Zoom, mas não consegue liberar o teclado, só libera o mouse, né? Então, agora, graças a Deus, estamos conseguindo fazer tudo, tanto liberar o mouse quanto o uso do teclado. Então, agora vamos para o próximo planeta, que é o do ônus. O do ônus é o de separação binaural. Ele escuta dois estímulos diferentes, igual nesse, só que ele tem que focar a atenção em um lado, que é o lado da imagem que vai aparecer do instrumento que ele ouviu. Então, ele tem que marcar a resposta de acordo com a imagem. Habitantes inocentes foram aprisionados em cápsulas elétricas espalhadas por todo o planeta. Sua missão é encontrá-los e libertar cada um deles. Mas cuidado! Inimigos rondam por toda parte. Se encostarem em você, causarão danos ao seu traje. Ah, já ia esquecendo. Ao iniciar o processo de destravamento de uma cápsula, 2 sons serão emitidos ao mesmo tempo. Você deverá observar a imagem exibida na cápsula e identificar qual é a fonte sonora correta. E lembre-se, sua audição é a arma mais poderosa. Boa sorte! Então, esse ele também tem que explorar, tem um caminho enorme ali para ele explorar, ó. Já tem uma Opa, primeira cápsula aqui Cápsula encontrada. para ele entender o jogo. Analise a imagem na porta e descubra qual som está relacionado a ela. Use as teclas do teclado para indicar a direção correta da fonte sonora. Tá bem explicado o que o paciente tem que fazer. Ó, não apertei a tempo. Era Oh, o direito, não, me não era distraí, desse não lado. apertei. Cuidado! O traje está enfraquecendo. Ele já perdeu uma vida ali. Bateria, ó, mudou, tá vendo? Agora acertou. Que demais! Você acertou! Uhul! O habitante libertado com sucesso! Então aqui, ó, ele libertou o habitante do planeta. E agora ele tem que procurar outras cápsulas. Só que ele procurando as cápsulas, ele precisa desviar desses inimigos aqui.
Porque se ele passar encostando no inimigo ou na poeirinha ali do inimigo, ele também perde vida, tá? É que o personagem vai tentando derrotar os inimigos, ó, agora derrotou. Então aqui, ó, eu vou explorar o ambiente, ó. Mas tá vendo? Eu perdi ele vida, porque eu passei em frente a ele aqui, ó. Pegou fogo no meu traje, ó. Já perdi um montão de vida. Então esse ele é bem desafiador também por conta disso. Ele tem que procurar as 10 cápsulas, mas desviando do inimigo, ó. Opa! Cápsula Só mais uma. encontrada. Que demais! Você acertou! Uhul! O habitante libertado com sucesso! E aí o cenário é bem grande para ele explorar, ó. Ui, parei de compartilhar. Ah, agora foi. Ó. Aí tem outra cápsula ali. Se eu quiser explorar para o outro lado, eu também procuro, tá vendo? Tem outra ali, ó. Eu vou sempre buscando onde tem as cápsulas até eu conseguir derrotar as 10 cápsulas. O cenário desse planeta ficou uma graça também. Opa! Cápsula encontrada. Que demais! Você acertou! Uhul! O habitante libertado com sucesso! Pronto, gente. Então é isso. Eu não vou fazer até o final porque já deu para vocês entenderem como funciona o jogo. O objetivo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se todo mundo já está com o jogo aí, mas quem não tá, quiser adquirir, pode me mandar mensagem lá no WhatsApp depois. E se tiver dúvidas, pode me mandar que eu estou aqui à disposição para responder. Vou tirar uns minutinhos aqui para responder as dúvidas de vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Oi, Carol. Então, não tem um tempo certo porque depende do paciente, sabe? Depende do desempenho dele. Depende do nível auditivo dele, cognitivo. Então, assim, vai depender. Mas em uma sessão de 40 minutos, por exemplo, né? Se você for ficar jogando ali 40 minutos, dá tempo de sobra para concluir um planeta se ele for atento. Agora, se ele perder muita vida, tiver que reiniciar várias vezes, né? Aí ele não vai conseguir ele concluir. Mas tem paciente que em menos de 10 minutos já consegue concluir tudo. Mas aí é um paciente que não precisa de estimulação, né? Mas pacientes que têm dificuldade, que são os pacientes que a gente vai utilizar, principalmente o jogo, né? Geralmente eles demoram um pouco mais, porque eles perdem vida, tem que reiniciar. Às vezes eles vão, tem que repetir o estímulo, tipo, 2, 3 vezes, porque ele errou. Então eu preciso mudar. Às vezes eu nem concluo aquele planeta, eu tiro, porque eu vejo que ele não está indo bem. E aí eu trabalho com outro planeta, outra habilidade. Depois eu volto para essa habilidade na sessão seguinte, entendeu? Geralmente, assim, a gente vai avaliando, mas depende do paciente. Tem paciente que não tem dificuldade no processamento auditivo, a gente fez testes, né, em pacientes que não têm alteração, pacientes que têm alteração. E os que não têm alteração, geralmente eles conseguem concluir tranquilo os 4 planetas em um dia só. Então depende muito do paciente, em uma sessão só, no caso, tá? Então vai depender mesmo aí do paciente, a gente vai explorar, né? A gente sabe que o treinamento auditivo, ele depende da repetição, né? Então, às vezes, o paciente vai ter uma dificuldade, mas ele precisa repetir aquele estímulo várias vezes para ele poder conseguir realmente restaurar aquela habilidade, né? Ele precisa repetir aquele estímulo e repetir outros estímulos da mesma habilidade, né? O que a gente precisa é justamente trabalhar, por isso que eu falo, tem que ter vários materiais, porque a gente tem que ter ali variedade para o paciente e tem que ter motivação, porque se o paciente não tiver motivação, a gente pode fazer o treino que for, a habilidade que for, que a gente não consegue avançar muita coisa. Porque a gente faz 1000 jogos, 1000 recursos terapêuticos e o paciente tá desmotivado, ele vai fazer de qualquer jeito, ele não vai ali engajar na terapia, né? Por isso que é importante os recursos tecnológicos aí, né? Terapêuticos inovadores para poder fazer o paciente engajar.
Eu tenho pacientes que às vezes têm dificuldade em algumas habilidades auditivas específicas e consegue fazer um jogo ou outro desse bem. E aí, o que que eu faço? Geralmente eu deixo o jogo mais para o final, uso outros estímulos mais auditivos, sem apoio do visual, e o jogo que tem um apoio visual, eu deixo um pouco mais para o final. Agora, se eu tenho um paciente que tem uma maior dificuldade, tem ali várias alterações na avaliação de processamento, aí eu vou fazer o jogo ao longo da sessão. Porque eu estou vendo que ele tem dificuldade naquela habilidade e que até no jogo ele está tendo dificuldade, então eu preciso treinar aquele estímulo várias vezes, né? Para que ele consiga ali desenvolver desenvolver essa habilidade, né? Desenvolver a habilidade auditiva. Só que, claro que ao longo do treinamento auditivo, a gente sabe que a gente tem que ir trocando os estímulos. A gente vai estimular várias vezes a mesma habilidade, mas usando estímulos diferentes. Para cada momento ali, vai depender do momento que o paciente está, né? Se ele está no início da terapia, se ele está no meio, se ele está no final, tá? O que que vocês acharam, gente? Me fala aí. Espero que vocês tenham gostado. Teve algum planeta que vocês gostaram mais? Me avisa aí também. Me fala aí no áudio ou coloca aqui no chat. Quero que todo mundo aí coloque em prática e use com os pacientes e me marque lá no Instagram, né? @fono Daniela Nilsen, para eu poder ver os pacientes de vocês jogando, porque é muito importante também ter esse feedback do que os pacientes estão conseguindo fazer, do que eles não estão conseguindo, porque como a plataforma vai ter muita atualização, né? Assim, todo ano vai ter atualização. Assim, os feedbacks dos pacientes vão ser essenciais para a gente fazer atualizações cada vez melhores. Então, assim, quanto mais gente me der um feedback de que está usando com o paciente, de como foi, se foi fácil, se foi difícil, se teve algum planeta que foi muito desafiador, não conseguiu fazer, se outro conseguiu fazer. Então, aqui, ó, a Letícia já está ali usando, já está mostrando ali, ó. É que tá desfocado aqui, eu não tô conseguindo focar direitinho, mas olha só, quero te perguntar uma coisa, vamos ver se eu consigo aqui. Eu fiz para mim mesma, né? Coloquei outro e-mail aqui para liberar, tá? Uhum, Aí eu vi aqui que liberou todos os planetinhos, certo? certo. Como é que tu disse ali quando eu não quero liberar, então não quero liberar todos para ele, né? Para o paciente. Aí tem aquela questão que a gente entra lá na nossa, né, plataforma, lá na Isso. nossa no Readzinho, que tem aquela caixinha, e aí eu posso clicar ali naqueles espaços, os que eu libero para ele, é isso? Tu vai conseguir liberar lá no painel de administração. Depois eu vou te mandar um tutorial Ainda de não deu. como você vai fazer Tá. isso. Fica mais fácil do que Uhum. explicar por aqui. Aí eu te Ah, tá, mando um perfeito, tutorialzinho perfeito. para você Ah, ótimo. saber como faz Tá, para não liberar todos e tudo, que foi até o tá. desenvolvedor que me mandou. Tá, ótimo. Não, eu amei o jogo, é espetacular. Ai, Eu que gostei bom. muito. E aí eu testei, já fiz uns testezinhos aqui comigo e tal. Eles vão amar, nossa. E é bem dentro daquela coisa lúdica que a gente precisa hoje com os pacientes, porque eles são tecnológicos, né? Sim, com A gente certeza. não pode fugir disso. Eles estão dentro, né, das máquinas. E a Uhum. gente tem que se aprimorar, não adianta. Então, esse aqui caiu como uma luva agora para os pacientes que eu tenho de processamento. Nossa, eles não querem mais aquela. Não tem mais arroz com feijão com eles, né? A gente tem que estar inovando É, sempre. é Então, verdade. foi perfeito, perfeito, perfeito. Parabéns. É espetacular o jogo. Ai, que bom. Mas é exatamente isso. Adolescente, então, né? Adolescente já é difícil da Meu gente Deus. trabalhar, porque tem alguns que, nossa, não querem fazer qualquer coisa, e quando eles não querem mesmo, né? Não, não, é muito difícil. Então, a gente está pegando agora um pessoalzinho que está vindo e a gente tem que ir inovando sempre. Então, é afinando o cérebro, não é para todo mundo, cérebro, né? Não é para todo mundo, porque Uhum, também é uma plataforma legal. sim, Tem a plataforma, tem uma outra, agora não me recordo o nome, que também é bem legal, mas também pega outro público. Não, então, assim, ó, quanto mais diversificado for e que a gente tiver essas alternativas, dependendo do nosso público, é se agarrar de unhas e dentes, que tem umas mentes brilhantes que nem a tua aí, para a gente conseguir dar conta.
dessa É. galerinha que tá vindo aí. É Muito bom, verdade. parabéns, eu amei, amei. É muito Ai, que bom. bom. Fico feliz. Se puder aí recomendar, encaminhar aí nos grupos das fonos para apresentar. Ah, pode deixar que eu vou sim. E quando usar com os pacientes, me manda para poder ver também. E me manda o feedback, né, de como que tá Tá, indo e tudo. Isso é pode bem legal. deixar. Depois eu vou ver, quando passar esse período aí de final de ano, né, tipo, para todo mundo descansar um pouquinho. Mas eu vou depois ver se eu crio um grupo dentro de quem adquiriu, para a gente poder trocar esses feedbacks dos pacientes, né, trocar essas Ah, experiências, que eu ótimo, acho que vai ser bem bacana ótimo, também. Porque ótimo. aí isso Até para porque eles mim também nos ajuda muito. trazem, até porque eles nos trazem também algumas informações, né? Eu adoro, porque eles dão dicas, né? Sim, com Coisas que a gente tá certeza. ali, tá fazendo no dia a dia, a gente não se deu conta. Aí eles vão ali na primeira jogada e eles, pá, isso aqui ia ser mais legal se fosse assim. Daí tu fica com aquela cara assim de paisagem olhando e diz, ai, como eu não pensei nisso antes, eu vou dar dica. É ótimo, É, sim, trocar informações é fantástico, com certeza. tá? Não, Pode quando contar a gente conosco. estava na fase de testes, né, que eu comecei a testar com os pacientes e tudo antes de validar o jogo, nossa, tinha assim, porque a gente tende a jogar o jogo, porque a gente tem que treinar na gente primeiro, né? Aham, Então, a aham, fono tem que treinar nela primeiro. aham. É E por aí, isso que eu quando me a treino, gente por isso treina, que eu me cadastrei. teve fono já me mandando, Dani, eu não consegui ouvir a larva, onde que estava o som, eu não escutei. Aí eu fiquei assim, Sim. peraí, mas você não tem problema de processamento auditivo, não, né? Me fala, pra gente saber por onde começar. Ela, não, Dani, realmente eu não consegui escutar, depois descobriu que era o fone que estava com problema. Então, assim, tudo isso a gente vê, né? Mas na fase de testes era muito engraçado, porque assim, a tendência é que até o desenvolvedor falou isso pra mim. Ele falou, coloca vários pacientes seus para jogar, para poder validar, para a gente fazer os ajustes, várias idades e tudo. Porque eu, como desenvolvedor, a minha tendência é jogar da mesma forma sempre. A sua Uhum. tendência vai ser jogar Uhum. da mesma forma sempre. Então, às vezes, tinha alguns bugs ali na fase de desenvolvimento, de teste, que a gente não achava. E aí o paciente jogando, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá um bug. Ó, esse aqui eu acertei 7 de 10, a minha medalha não era para ser essa, era para ser outra. Eu falei, nossa, tem que ajustar a configuração da medalha. Às vezes eles achavam assim, ó, tem um personagem perdido ali parado sem fazer nada. Esse personagem não era para estar ali. Eles são muito espertos, né? Então eles descobrem coisas assim que a gente não Sim, consegue descobrir. Igual sim, você sim. quando está revendo um TCC, né? Que você lê 1000 vezes e Aham. não encontra um erro ali de digitação. E a outra pessoa vai ler e encontra um monte. Sim, volta à colcha de retalhos, que nem eu falo. Mas É, é muito bom. E essa questão, né, deles terem esse olhar é muito bom, porque às vezes eu quando comecei, porque ontem, quando, né, levantou, né, a polêmica, ai, vamos fazer um tutorial, eu disse, bom, eu vou me cadastrar, porque o meu bonequinho não se mexia, né? Eu disse, gente, não tô sabendo fazer isso aqui, como é que eu vou fazer isso aqui com a criança? Aí foi ótimo, né? Não, vamos fazer um ao vivo. Eu disse, pelo amor de Deus, vamos fazer, porque a gente não pode pagar mico com eles, porque eles são anos-luz na nossa frente. pois é. Tá arriscado Mas foi eles ótimo, está ensinarem sendo ótimo, vocês. vai Ó, ser esse aqui ótimo. eu tô melhor que você, hein? Foi, Isso. foi o que aconteceu comigo E ontem. eles adoram nos ganhar. Oi, Os Cris, monstrinhos. pode falar. Foi o que aconteceu comigo ontem nos monstrinhos. Eu não achava o último monstrinho de jeito nenhum. Andei o planeta todinho e não achava o tal do monstro. Olha, foi assim um fiasco perto do paciente. Aí é O por isso que eu último é sempre o mais vou treinar difícil de antes, viu? achar. Aham. Não, mas muito bom, muito obrigada. Trabalho maravilhoso esse teu. E aí a gente sabe que é bem trabalhoso mesmo, fazer todos Nossa. esses arranjos, fazer toda essa função, aí é muito detalhezinho, então, perfeito. Parabéns, parabéns mesmo. Lindo Ai, trabalho. obrigada. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat para responder. Ai, Denise, eu gostei muito, conheci hoje e vou querer assinar. Pode me mandar mensagem lá no WhatsApp. A Cris Coraza, muito bom, Dani, parabéns. Imagina o trabalho para fazer tudo isso. Ou nem fala, gente. E a ansiedade, que a gente quer ver logo tudo pronto. A gente vê o primeiro e fala, ai meu Deus, eu quero isso para ontem, tá? Porque o primeiro ele já fez há muito tempo atrás, né? Aí a gente quer, não, mas tem que concluir os 4 e tal. Aí agora eu já fico assim, tem que concluir logo os 8. Mas ele, calma, Dani, porque você está me pedindo cada vez mais mirabolantes os planetas. Cada planeta novo é um desafio a mais. Então, calma, demora. Mas para ficar bom, né, a gente tem que ter paciência.
Agora temos que experimentar e aprender para já logo usar com os pacientes. Eba, é isso mesmo, gente. Todo recurso terapêutico que você adquire, você tem que testar em você. Senão a gente paga mico com os pacientes, né? E é isso, gente. Obrigada, obrigada aí pelos parabéns. Espero que vocês façam bom uso. Aproveitem bastante. Aproveitem a condição agora de lançamento de 2025, que aí 2026 já vai ser o valor normal, né? Porque vocês estão vendo que realmente é uma plataforma muito rica em detalhes e tudo. E é isso, e a gente precisa aí que os pacientes sejam cada vez mais ágeis, né? Para idoso é muito bom. No início eles têm muita dificuldade, mas com o tempo eles vão pegando. Às vezes eu coloco um planeta um pouco mais fácil, porque aí eles têm só o tempo para responder. Tipo, aquele que ele já vai correndo é mais fácil. Então, para eles se familiarizarem com o jogo, né? Aí, porque senão, se colocar logo um binários que ele tem que ouvir duas frases diferentes e seguir ali, ele já desanima. A gente tem que ir trabalhando aos pouquinhos para também não frustrar o paciente, né? Mas é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem me mandar mensagem lá no grupo. E depois em janeiro, eu vou criar o grupo só de quem está dentro que está usando a plataforma para a gente fazer essas trocas, que são enriquecedoras também. Boa noite, gente. Bom descanso. E Obrigada, até a boa noite. próxima e a gente se vê lá. Tchau.